compartilhar a tela. Deixa eu só... Bom, uma outra coisa que eu quero falar é do processo de fragmentação da rocha. A tela ainda está compartilhada aí, né? Bom, o que acontece? Tá cedo aí. Falando um pouco do processo de fragmentação da rocha gerado pela detonação, teoricamente aí nós temos dois mecanismos de fragmentação. O primeiro ele é causado pela energia do choque do explosivo, e o segundo mecanismo é resultante da energia do gás. Então, o nosso explosivo, o nosso explosivo, ele vai sofrer uma detonação, né? Que eu já defini para vocês já sabem o que é. Então, ele vai gerar uma onda de choque. Então, é esse cara que é um agente que vai gerar fragmentação na rocha para a gente, né? Que é o nosso objetivo. Mas eu também tenho uma expansão dos gases que também é responsável por parte da fragmentação, tá ok? E aí o que acontece? Quando a gente olha para a onda de choque, se a gente imaginar o explosivo lá dentro do furo lá, e aquele explosivo foi iniciado, com a detonação, o explosivo ele vai mudar de estado lá em milissegundos, né? Aquela queima lá, né, que no nosso caso é uma detonação, vai acontecer numa velocidade muito rápida, em milissegundos. E aí com isso, a gente vai ter uma pressão no furo, na parede do furo, que vai gerar uma onda de choque, né? E ele vai estar comprimindo lá a parede do furo, né? Então eu vou estar gerando uma forte energia aqui, pressionando a parede do furo, tá ok? E aí, se você for olhar lá, esse furo, ele está no nosso maciço, né? Então tá aqui o taludinho aqui, ó. Esse pulso de deformação, ele vai percorrer o nosso maciço rochoso e, obviamente, a sua intensidade ao longo do caminho que ele for percorrendo, ele vai caindo, tá bom? Mas essa onda de choque vai percorrer aqui todo o nosso maciço, tá? Uma outra característica que acontece é que, se eu olhar o furo aqui de cima, no contorno do furo, como ele está ali recebendo a maior pancada da energia ali de detonação, o material em volta do furo ali, ó, da parede do furo, ele é pulverizado, tá? E essa expansão dessa onda de choque aqui, que está agindo radialmente aqui, ó, ele tem um efeito de até 6 vezes o diâmetro do furo, tá ok? Com a queda de tensão, né, que vai ser imposta à rocha inferior ao limite elástico, o fatoramento cessa, né? Porque eu tenho uma queda aqui da energia aqui, que a gente está falando. Então, se ele for inferior ao limite elástico, não vai ter quebra, né? E uma outra coisa que acontece é o seguinte: esse meu pulso de deformação contínua, eu posso ter ainda propagação de fissura. Por quê? Porque quando chega na face livre, eu tenho a reflexão, tá? Então, olha só, estou no meu talude lá, eu tenho um furo aqui. A onda de choque foi gerada, ela vai propagar pelo meio, que é a própria rocha, e quando ela chegar na face livre, lá na parede, ela é refletida de volta. Então ela atua num sentido indo, quando ela chega numa barreira lá, que é a parede do furo, ela é refletida e volta.
Então, nesse processo de ida aqui, eu já estou gerando fissuras. E aí, como essa energia está voltando agora, eu estou propagando essa fissura, tá? Então, a onda de choque ela vai trabalhar desse jeito. Visualmente aqui, ó, olhando numa vista superior, a gente tem as ondas em relação ao tempo, né? Então, aqui está no contorno do furo, eu tenho a rocha fragmentada aqui no contorno. Eu tenho as ondas de choque que estão sendo geradas aqui, tá bom? E aí eu tenho umas fraturas que estão sendo geradas aqui no entorno do nosso furo. E aí, quando chega nessa nossa face livre, essa onda ela é refletida, tá vendo ela refletida aqui e voltando? Então essas fissuras que foram geradas aqui, ó, elas, quando essa onda aqui, que ainda tem muita energia, encontra essas fissuras, essas fissuras tendem a aumentar, né? Então, melhorando ainda mais o nosso processo de quebra, né? Já aqui na vista lateral aqui. Esse espaço aqui não está sendo representado porque ele é o nosso tampão, né? Novamente aqui, os valores pontilhados aqui é a nossa onda de choque, né? E esse pontilhado interno aqui era o furo original, e o que está um tom mais escuro aqui é o nosso furo detonado, tá ok? Bom, então, até o último slide era o efeito da onda de choque. Falando um pouco agora do efeito da nossa expansão gasosa, a gente teve lá a primeira fase, os efeitos gerados pela onda de choque. Eu vou ter uma segunda fase que a gente chama lá do efeito da expansão dos gases. Eles vão atuar na fragmentação e movimento dos maciços. Então, o que acontece? A quebra principal acontece pela onda de choque. A expansão gasosa também efetua quebra, mas a expansão dos gases, ela atua também na movimentação do maciço. Então, os gases gerados no processo de detonação são responsáveis para fazer o lançamento da rocha, né, fragmentada. A pressão dos gases abre e alarga as fissuras pré-existentes. Então, parte daquelas fissuras que foram geradas pela onda de choque, a pressão dos gases faz o alargamento delas, né? E aí pode ser fratura, xistosidade, foliação, né? O acabamento sedimentar. Então, os gases contribuem para alargar essas fissuras. E pode ocorrer também ruptura por flexão, né? Que é o movimento da rocha ali em torno do furo, né? Como se ela estivesse quebrando ali, né? E a colisão entre os blocos também pode gerar fraturamento. Então, quer dizer, o próprio lançamento ali, eu já tenho um bloco que está fraturado, o contato de um bloco com outro bloco ali, o negócio é tão intenso que também contribui para o fraturamento da rocha. Eu coloquei um resumo aqui, mas eu não coloquei tudo, não. Mas tudo bem. A gente quer fragmentar o bloco de rocha, né, que foi planejado. A gente tem que tomar cuidado com os efeitos na rocha circundante, porque se eu tenho esse talude aqui que está no meu, por exemplo, eu tenho esse talude aqui, ó, eu tenho esse pedaço aqui, que é a minha programação de detonação. Imagina que esse é o último corte. Depois que eu detonar esse cara aqui, eu quero que sobre apenas o meu talude final aqui, né? Então esse cara aqui, eu não quero que ele seja fragmentado, oriundo da detonação que aconteceu aqui, entendeu? Então esse overbreak aqui que eu estou desenhando aqui, isso é ruim, né? E se o meu fogo ficar preso, né? Se a primeira camada não lançar e se a segunda camada não lançar, a terceira